Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam, em segunda discussão, projeto que prevê que a aromaterapia seja oferecida nos hospitais da rede municipal. Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa realiza a primeira reunião. E a Câmara do Rio ganha iluminação verde e rosa em homenagem aos 93 anos da Mangueira. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão extraordinária dessa quarta-feira, marcada pela aprovação de vários projetos. O repórter Renato Chapô acompanhou. Uma sessão extraordinária foi convocada para discutir várias pautas. Foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar que obriga que o terreno que serve de base para a Guarda Municipal em Botafogo, na zona sul do Rio, só possa ser usado por outra instalação do Serviço Público Municipal. O vereador Jones Moura, quando me procurou sobre essa questão, porque a prefeitura estava colocando o terreno ocupado pela Guarda Municipal na Rua Bambina, no bairro Botafogo, todos têm conhecimento, né? É uma base, não é simplesmente uma unidade que possa ser remanejada e etc., segundo até o vereador Jones Moura, estratégico. E com esse projeto, a gente garante que ali vai ser um local de utilidade pública, de equipamento público. A gente não pode exigir que seja a guarda, mas, obviamente, o objetivo dele é de garantir que seja uma questão pública e que continue a guarda por entender, pela liderança do vereador Jones Moura, que ali tem que ficar a base da Guarda Municipal pela sua operacionalidade. Ainda em primeira discussão, foi aprovado o projeto que inclui no calendário oficial da cidade do Rio o Dia do Turismo nas Favelas. O interesse aqui do projeto, e é assim que deve ser, é o fomento do turismo de base comunitária e do turismo local nas favelas cariocas, e não aquele turismo de grandes empresas que muitas vezes olham a favela como um lugar exótico a ser visitado por turistas, e isso é, sem sombra de dúvida, muito ruim. Os vereadores aprovaram também, em primeira discussão, o projeto que obriga supermercados, hipermercados, farmácias e estabelecimentos comerciais a higienizar carrinhos e cestas de compras. Eu quero parabenizar o vereador Alexandre Esquerdo pela iniciativa. Ela é muito, muito importante. Eu acho até que nós aqui nesta casa, não sei se já aprovamos algum projeto, mas se não aprovamos, temos que rever, porque eu acho que os supermercados, além de higienizarem os carrinhos, também deveriam ter a disponibilidade de álcool gel para os seus clientes. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram um projeto que obriga a rede de ambulatórios, postos de saúde e hospitais do município a ter um profissional capacitado para atender vítimas de violência doméstica e sexual. Um outro projeto aprovado em segunda discussão garante que, a partir de agora, a população poderá encontrar a aromaterapia nos hospitais municipais que fazem parte do Sistema Único de Saúde. A aromaterapia é um procedimento terapêutico que usa óleos essenciais, substâncias extraídas de vegetais para tratar, aliviar ou prevenir várias doenças. E a estação Cinelândia do VLT vai trocar de nome com um projeto aprovado nesta quarta-feira em segunda discussão, que batiza a estação com o nome do jornalista Ricardo Boechat, morto num acidente aéreo em fevereiro de 2019. E a Frente Parlamentar da Câmara do Rio, em defesa da liberdade religiosa, promoveu nesta quarta-feira um debate público. Um dos temas foi o respeito pela diversidade. A repórter Luciana Cabizieri conta como foi. Durante a reunião de instalação da Frente Parlamentar, representantes de vários credos religiosos falaram sobre a realidade de quem sofre com a intolerância. O ataque a qualquer templo religioso também é um ataque à democracia, porque somos resguardados pela Constituição Federal. Já está na hora de reconhecer os preconceitos inerentes à sociedade, preconceitos que as pessoas não têm a coragem de reconhecer. A gente não pode se calar nem se eximir dessa responsabilidade de mostrar à sociedade civil o que é a liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa não pode permitir a intolerância. Porque atrás de todo ato de intolerância de um indivíduo na sociedade, a gente não tem dúvida que há uma estrutura por trás que alimenta essa chama desse ódio
contra as pessoas. Entre os casos de intolerância religiosa no Brasil, os de matriz africana são os mais numerosos. Em muitos casos, as vítimas deixam de denunciar por medo de que a violência se repita ou de que o Estado não preste o apoio necessário. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Raimon, apresentou os números de casos de intolerância religiosa no país. Só no primeiro semestre de 2019, houve um aumento de 56% no número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram, em média, 50 registros por mês. A maior parte dos relatos foi feita por praticantes de crenças de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé. Parlamentares debateram sobre o tema. O discriminador, ele normalmente não se limita a ser intolerante com esta ou aquela religião, mas com todos os outros segmentos da sociedade, como, por exemplo, a comunidade LGBT. Essa frente é muito necessária, porque é preciso, sim, discutir religião no sentido construtivo e agregador para todas as religiosidades, para que as pessoas possam exercitar a sua fé sem que sejam cerceadas, sem ferir os direitos umas das outras. Qualquer discriminação tem que ser denunciada e todos nós, e os vereadores em particular, porque é prerrogativa dos nossos mandatos, correr atrás disso. Essas caminhadas, não só sendo dos vereadores, mas sendo da sociedade civil, de outras religiões também, é o que faz sentido a essa frente aqui. E a Câmara do Rio criou uma nova frente parlamentar em defesa da pequena África, região do centro onde está localizado o Cais do Valongo. A presidente do grupo vai ser a vereadora Thaís Ferreira. A frente contará com a participação de 28 parlamentares. Agora a gente fala sobre o mapa da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca já registra mais de 10 mil casos de coronavírus e é o bairro do Rio com o maior número de infectados. A Barra da Tijuca lidera o ranking de casos de Covid-19 entre os bairros da cidade. A Barra registrou até o momento 10.204 casos. Em segundo está Campo Grande, com 9.378, seguido da Tijuca, com 9.165 casos, e Copacabana, com 8.566 casos. Já em relação ao número de mortes pela Covid, o ranking é liderado por Campo Grande. O bairro da Zona Oeste registrou 1.343 óbitos e é seguido por Bangu, Copacabana e Tijuca. Os números foram divulgados no painel da Prefeitura do Rio de Janeiro e, desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 255.325 casos de Covid, com 23.452 mortes. A Secretaria Municipal de Saúde garantiu que não houve interrupção da vacina contra a Covid-19 na capital do estado, por falta da segunda dose da Coronavac. Nessa quarta-feira, a Prefeitura inaugurou mais um posto, dessa vez em parceria com as Forças Armadas. O novo posto vai funcionar no sistema drive-thru e está localizado no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, em Campo Grande. Em princípio, a unidade vai aplicar apenas a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O posto é fruto de uma parceria da Prefeitura com a Marinha. É uma parceria importante porque a gente consegue oferecer maior capilaridade, mais um posto de vacinação, e contribui que a gente ofereça essa opção da pessoa se vacinar mais próximo da sua casa. Nessa quarta-feira, foram vacinadas mulheres com 58 anos dos grupos prioritários e profissionais de saúde com 42. A Prefeitura lembra que, para ter direito à prioridade na vacinação, é necessário que as pessoas com comorbidades apresentem documentos como exames, receitas ou atestados. No caso de receitas, basta uma das 3 últimas prescritas pelo médico. Todas as informações elas estão disponíveis no site da Prefeitura de uma forma muito clara e comunicando muito bem a população, que é o coronavírus.rio. Lá, qualquer pessoa pode acompanhar a evolução da vacinação, os dados praticamente em tempo real, e também conseguem se informar a respeito de comorbidades, por exemplo, quais que são contempladas e quais que não são. A
Secretaria de Saúde informou que não existe falta da segunda dose na cidade do Rio de Janeiro, tanto de Coronavac quanto da AstraZeneca. A orientação é que as pessoas procurem o mesmo posto onde receberam a primeira dose. E 95% dos idosos da cidade do Rio de Janeiro já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No Legislativo Carioca, alguns vereadores nessa faixa etária também já foram imunizados. Reduzir o número de pessoas com sintomas, internações, casos graves e óbitos. A vacina contra a Covid-19 é uma proteção individual, mas também uma proteção coletiva, que torna a imunização ainda mais importante. A vacinação da Covid-19 é muito importante. À medida que a população começa a ser imunizada, há menos infecções e menos pessoas transmitindo o vírus para outras. Com isso, a tendência é uma diminuição da circulação do agente infeccioso. Na Câmara Municipal, vereadores com mais de 60 anos já tomaram a primeira e segunda dose da vacina. Eu já tomei minhas 2 doses de vacina. E parabéns. A primeira dose, independentemente do instituto, ela elimina, vamos dizer, 50%, no caso do Coronavac, né, da possibilidade de contrair a doença. Na segunda se chega a quase 100%, independentemente da vacina. Na outra, por exemplo, a AstraZeneca, se elimina 70% na primeira e depois quase 100% na segunda. Portanto, a segunda dose é muito importante, é fundamental. Eu estou aqui no posto de saúde Clementino Fraga, em frente à minha casa, que eu acho que tomar vacina hoje pode ser considerado um dever cívico. O vereador Chico Alencar, que já recebeu a segunda dose da vacina, faz um alerta à população. 1,5 milhão de pessoas no nosso país não foi tomar a segunda dose, sem o que não há uma imunização plena. Esse desleixo é muito ruim. O vereador Paulo Pinheiro fez um agradecimento aos profissionais do SUS. Acabei de parabenizar os profissionais de saúde, isso é o SUS, que a população precisa entender, os governantes precisam entender, para respeitar, dar tudo o que é necessário para que a gente possa ter um serviço de saúde de qualidade. Acompanhe agora os dados da vacinação contra a Covid-19 no município do Rio. Pessoas vacinadas com a primeira dose, 1.428.352. População carioca vacinada com a primeira dose representa 21,2%. Percentual de idosos com 60 anos ou mais vacinados com a primeira dose, 95%. Pessoas vacinadas com a segunda dose, 552.124. Total de doses aplicadas, 1.980.476 doses. Já são mais de 250 postos fixos de vacinação em toda a cidade. E a Secretaria faz um alerta. Para não cair nas fake news, a população carioca deve verificar as informações sempre nos sites e redes sociais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. E você vai ver no próximo bloco. A cidade ganha uma via exclusiva para o transporte de cargas. Estamos de volta e o nosso assunto agora é o projeto Reviver Centro. A Prefeitura do Rio divulgou um balanço das primeiras ações de recuperação do espaço público na área da Cinelândia. A força-tarefa da Prefeitura reúne mais de 200 funcionários que, desde a semana passada, trabalham nos serviços de conservação, iluminação, limpeza, sinalização e acolhimento social. A Cinelândia foi a região escolhida para o início das ações do Plano Urbano Reviver Centro. Em 8 dias de trabalho, foram instaladas 172 luminárias de LED. A Conlurb removeu 58 pichações e quase 4 toneladas de resíduos. Os garis também realizaram a limpeza das calçadas, a lavagem de monumentos e a sanitização do local. Já as equipes da Sete Rio trocaram placas e retiraram postes de sinalização. As ações são resultado do Gabinete de Crise do Centro, criado pela Prefeitura com o objetivo de revitalizar a região. Um conjunto de projetos de lei do programa Reviver Centro já foi enviado à Câmara de Vereadores e prevê, entre outras coisas, o aumento de moradias na região central da cidade. A cidade agora tem uma via exclusiva para transporte de cargas. A Avenida Portuária ficou pronta após 3 anos de obras. Ela liga a Avenida Brasil ao portão 32 do Cais do Porto. Seu Sebastião é caminhoneiro há 48 anos e conhece a Avenida Brasil como ninguém.
Ele está cheio de expectativa para usar a Avenida Portuária. Estou feliz com a ponte, vai ser muito bom mesmo. Muito bem feita, perfeita a obra, muito bem feita. Vi começar, vi terminar, muito boa obra. Estou gostando de ver, para mim vai ser uma beleza. Só de ir lá embaixo e sair daqui e sair direto para São Paulo já é muito importante. É muito melhor. A Avenida Brasil possui 58 quilômetros de extensão e liga o centro à Zona Oeste. No total, ela corta 32 bairros. O fluxo de carros por dia é em média de 220 mil. Por causa da pandemia, esse número caiu para 170 mil veículos. A Avenida Portuária tem cerca de 3 quilômetros de extensão e será uma via expressa exclusiva para veículos de carga. Ela liga a Avenida Brasil, em Manguinhos, ao portão 32 do Porto do Rio. A obra, que durou mais de 3 anos, deve beneficiar aproximadamente 2.600 veículos diariamente. A inauguração contou com a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A Avenida Portuária do Rio de Janeiro vai ser fundamental para a mobilidade urbana. Isso significa que os caminhões não vão ter que ir até o final da Brasil, fazer a volta lá na frente da rodoviária Novo Rio, ou seja, trazendo aquele tráfego pesado para o centro do Rio de Janeiro para depois acessar o porto. Então isso vai ser um ganho de mobilidade muito grande e um ganho para o próprio caminhoneiro. E agora a gente tem que dar os próximos passos, que é pensar no entorno do porto, nas áreas do entorno do porto, para que a gente sempre melhore a mobilidade e também crie mais áreas para o Porto do Rio. A Avenida Portuária foi construída junto com a alça de ligação entre a ponte e a linha vermelha. A obra custou cerca de 450 milhões de reais. Gerou aproximadamente 1.500 empregos diretos e 500 indiretos. Eu acho que é um exemplo ótimo de parceria que um grupo privado pode ter com o governo federal, com a NTT, com as agências, com a municipalidade, em uma região muito complexa, uma região de grande população, de logística, de exército, de aeronáutica. É realmente um lugar onde fazer obra é difícil. O caminhoneiro Fábio Fernandes será um dos favorecidos com a nova via. Vai facilitar também os pessoal de carro de passeio, que a gente não vai dar continuidade no engarrafamento, e para eles também vai ficar mais fácil. E o fato de a gente chegar logo ali em Manguinhos, ter essa rampa acesso ao porto, muito bom. E a Mangueira está em festa. Uma das mais tradicionais escolas de samba do país, a Verde Rosa, completou 93 anos. Uma das homenagens à Mangueira foi feita na Câmara Municipal do Rio. Por iniciativa do vereador Márcio Santos, a fachada da casa ganhou uma iluminação verde-rosa. Durante a sessão extraordinária dessa quarta-feira, o parlamentar fez um discurso pelo aniversário de 93 anos da Escola de Samba, Estação 1ª de Mangueira. No dia 28 de abril de 1928, um sábado, no Buraco Quente, número 21, no terreiro de Tia Fé, que Chico Porrão, Pedro Caim, Abelardo Bolinha, Saturnino Gonçalves, Zé Espinguela, Marcelino e Cartola fundaram a Estação 1ª de Mangueira. Viva a Escola do Povo, viva, salve a maior escola de samba do planeta, que é a nossa Estação 1ª de Mangueira. Pelas redes sociais, o presidente da escola mandou um recado aos mangueirenses. Lógico que nós gostaríamos que esse dia fosse comemorado com nós todos juntos, abraçados, comemorando, se divertindo. Mas devido a essa pandemia que está assolando o mundo, já há 14 meses nós não podemos ter uma atividade. Mas, de toda maneira, nós não podemos deixar passar em branco o aniversário dessa escola. A Mangueira é a segunda maior vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro, com 20 títulos. O último deles foi em 2019, quando a escola levou para a avenida um enredo História para Ninar Gente Grande, que contou a história do Brasil pela ótica dos heróis populares. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.